A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro deve apresentar muito em breve um novo pedido de prisão domiciliar. O anúncio foi feito por Carlos Bolsonaro por meio das redes sociais. A gente vai destacar, inclusive, essa postagem, vou abrir aspas, para o que disse o filho do ex-presidente. A defesa do meu pai apresenta hoje um pedido reiterando a concessão de prisão domiciliar. Tanto o laudo da Polícia Federal quanto o laudo do médico assistente são categóricos, a apontar quase 10 comorbidades relevantes e elevados riscos de morte. Aqui está submetido o ex-presidente Jair Bolsonaro, fecho aspas. Bom, vou chamar os nossos comentaristas porque quase semanalmente a gente destaca uma manifestação da defesa dos filhos do entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro no intuito de conseguir ou avançar com esse pedido de prisão domiciliar, né? Que a justiça conceda a prisão domiciliar ao ex-presidente. Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota com a gente. Fica parecendo que a gente bate na mesma tecla, o que é notícia antiga, mas não é, são vários pedidos, né? A defesa do ex-presidente tem tentado de maneira reiterada alcançar uma prisão domiciliar. E a gente não está fantasiando aqui. Há documentos, né, laudos médicos e periciais que atestam uma saúde muito frágil, que, no entendimento de muitos juristas, faria todo sentido a concessão dessa prisão domiciliar. Podemos esperar alguma decisão diferente daquilo que nós já noticiamos aqui, Mota? Bem-vindo. Eu acredito que podemos e em algum momento essa decisão virá. Boa noite a você, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite a você, caro espectador, caro ouvinte, que nos dá a honra de entrar em sua casa. Se o Estado conceder prisão domiciliar a Bolsonaro, o Estado não estará fazendo nenhum favor. Ele apenas dará a Bolsonaro o mesmo tratamento que já deu a inúmeros réus. Porque no Brasil a regra é se decidir a favor do réu, exceto no caso de Jair Bolsonaro e dos presos de 8 de janeiro. É óbvio que a questão aqui vai muito além da saúde de Bolsonaro ou do tipo de prisão. A questão aqui é o direito penal do inimigo. É assim que se chama a ideia de que algumas pessoas são tão perigosas para o Estado que a elas não devem ser garantidos os direitos fundamentais e nem respeitado o devido processo legal. Luiz Felipe Dávila também com a gente, ao vivo. Dávila, ótima noite a você. Primeiro destaque de Os Pingos nos Is, defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro fará um novo pedido de prisão domiciliar. Inclusive o filho do ex-presidente citou o relatório da Polícia Federal, os vários laudos médicos que atestam os muitos problemas de saúde do ex-presidente. E até agora nós já vimos alguns pedidos feitos e que foram negados, né? O que a gente pode esperar daqui para frente? Talvez uma revisão da própria justiça em relação a esses pedidos? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Musa e a nossa querida audiência. O fato é o seguinte: se fosse o cumprimento rigoroso da lei, Jair Bolsonaro já estaria em prisão domiciliar, por causa das comorbidades, por causa da idade e por ser, sim, um ex-presidente da República. É assim que foi tratado outros presidentes da República, como foi o caso de Fernando Collor de Mello. Mas a questão de Bolsonaro hoje não é mais técnica, ou seja, se apegar às comorbidades, ao relatório médico, à questão da fragilidade da saúde do presidente, que ele tem mais de 70 anos, é uma questão política e pessoal. Política no sentido de o Supremo entender que Bolsonaro já cumpriu suficientemente a pena encarcerado, que já foi tudo que é manchete, e agora pode cumprir a pena domiciliar. E segundo, uma atitude pessoal do relator do projeto, Alexandre de Moraes, que tem que decidir se está na hora de Bolsonaro ir para casa e cumprir a pena ou continuar na papundinha. Por isso, não se trata mais de uma questão técnica, de uma questão médica. É uma questão política e pessoal.
Pois é, Bruno Musa também com a gente, vai trazer suas análises, reflexões. Musa, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Informação de momento: a defesa do ex-presidente deve formalizar, fazer um novo pedido para que a justiça conceda prisão domiciliar. E aí a defesa, os advogados irão se apoiar nos vários laudos que atestam os muitos problemas de saúde do ex-presidente. Qual é a sua expectativa? Espera que algo de diferente seja definido por parte da justiça? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Dávila, Mota, todos que nos escutam. Bom, desde o começo, eu concordo muito com o que foi colocado pelos meus companheiros aqui. Desde o começo, isso se trata de algo político e pessoal. Deixou o técnico de lado, contestações jurídicas que foram simplesmente esquecidas, advogados falando que não tiveram acesso aos autos, e, obviamente, como é que você defende uma pessoa se você não tem acesso a tudo que ele está sendo condenado, né? Então, tudo isso mostra que foi um processo claramente com determinados vieses, enfim. E o grande ponto é que a gente acaba naturalizando absolutamente tudo por grandes crises que vão superando anteriores e deixando de lado o dia a dia. Afinal de contas, todos nós temos que seguir a vida aqui. Mas a verdade é que um processo técnico e a Constituição aqui, em muitos aspectos, foi simplesmente deixado de lado. E esqueçam quem é a pessoa. A Constituição não determina para a pessoa A, B, C ou D. Determina a Constituição. E aqui a gente viu um grau de pessoalidade muito grande em que muda o destino baseado em quem é a pessoa que executa determinada ação. Consequentemente, se as pressões continuarem, me parece que podemos ter algum grau de sucesso nesse pedido ou em algum próximo. Sou cético com relação a isso, infelizmente, porque eu gostaria de uma normalidade jurídica no país de volta, não só eu, como todas as partes da sociedade. Afinal de contas, você não tem capital, não tem segurança jurídica e, consequentemente, afugenta uma série de investimentos, posterga essas tomadas de decisões, e o brasileiro médio é o que mais sente no dia a dia. Então, nesse momento, eu continuo cético com relação a isso, mas se isso vier a acontecer em algum momento, eu já deixo aqui o meu ponto. Muitos dirão, ora, ele então agora foi para casa, ora como a burocracia estatal está sendo satisfatória com ele. Não, esse processo ele foi completamente torto desde lá de trás. Talvez sequer estivéssemos falando a respeito disso se o processo existisse, tivesse ido lá para a primeira instância e não para o STF direto. Então, é um processo completamente torto, nada técnico e que, infelizmente, tem a ver com a pessoa e não com o que manda a Constituição. Pois é, há um cenário, né, Mota, em que pressões têm sido feitas à justiça, alguns problemas que aconteceram acabaram gerando questionamentos em relação a instituições e a algumas figuras, e todo esse cenário, né, de discussão sobre talvez a necessidade de criação de um código de conduta, enfim. Esse cenário em que a justiça acaba pressionada não pode forçar também os integrantes de uma corte a refletirem sobre posturas tomadas. Isso não pode até ajudar na concessão de uma prisão domiciliar. Alguém em algum momento vai falar, pera lá, 15º pedido de prisão domiciliar, laudos da Polícia Federal, laudos de médicos apontam que essa pessoa tem 10 problemas sérios de saúde. Talvez seja o momento de conceder uma prisão domiciliar. Esse é um cenário complicado, Caniato, em que a aplicação da lei é influenciada pela política, pela ideologia e por outras circunstâncias. O fato é que o maior líder político do Brasil está preso em regime fechado, acusado de um golpe de Estado que não aconteceu. Para a frustração de muita gente, apesar de preso, ele continua no centro da política brasileira. Os seus herdeiros políticos, herdeiros diretos ou indiretos, são os candidatos mais fortes para as próximas eleições. Então, quando a gente olha para isso, é preciso fazer uma observação aqui. Mudar o regime de prisão de fechado para domiciliar
significa uma melhora real nas condições de Jair Bolsonaro. Mas isso não é fazer justiça. Fazer justiça seria rever o processo e possivelmente reverter a condenação. O regime domiciliar beneficiaria Jair Bolsonaro, mas beneficiaria principalmente o Estado brasileiro, porque é o Estado brasileiro que será responsável se alguma coisa vier a acontecer com Jair Bolsonaro na prisão. Você, Dávila, esse cenário de aparente pressão a alguns integrantes da justiça ou mesmo a instituições pode forçar um processo de autorreflexão ou até de meia-culpa? Isso poderia, de alguma maneira, ajudar Jair Bolsonaro e também os pedidos da sua defesa? É difícil, né, Caniato? Como se trata de uma questão pessoal, você não sabe, você não pode analisar o que passa na cabeça da pessoa ou na atitude da pessoa em relação à prisão. Apenas no momento que ele sentir nessa questão pessoal que Jair Bolsonaro já cumpriu o suficiente de pena na Papudinha, já teve toda a manchete, já teve toda a exploração midiática e que agora ele precisa ser tratado como um ex-presidente da República com enormes comorbidades e mais de 70 anos. É isso que precisa ser levado em consideração. Mas isso agora trata-se de uma questão pessoal. Isso mostra a fragilidade hoje do Estado Democrático de Direito. As leis são interpretadas de acordo com a visão pessoal de cada um e não mais de acordo com aquilo que está escrito na lei. Isso é um sinal muito preocupante desta degeneração institucional que hoje ocorre no Brasil. Agora, Musa, só para a gente encerrar essa discussão, eu preciso lembrar lá atrás de uma entrevista concedida por Flávio Bolsonaro, ainda na época do anúncio da sua pré-candidatura. Ele mencionou um preço, que ele teria um preço para abandonar a pré-candidatura, né? E, obviamente, que ele não foi claro. Mas nas entrelinhas, muitos interpretaram bem. Então, o preço seria uma flexibilização da detenção em regime fechado, a concessão de uma domiciliar. Alguém, em algum momento, também fez, o cancelamento de todo o processo. Daí entendiam que isso era muito mais difícil, por exemplo. Mas ainda dá para levantar essa possibilidade? A concessão de uma domiciliar poderia resultar em algum tipo de arranjo, acordo, saída de um, entrada de outro? Tarcísio, Flávio... A verdade, Caniato, é que a gente deve ser humilde o suficiente de dizer, não tenho a menor ideia. A gente pode conjecturar aqui com relação a isso, mas o que acontece ali nos bastidores, eu não tenho a menor ideia. Como você muito bem falou, o Flávio naquela ocasião deixou em aberto. Ele não foi lá e frisou, olha, se houver a anistia total e restrita, ampla e restrita, aí eu largo a candidatura. Ou, se meu pai tiver a condenação revertida junto com os envolvidos ali no 8 de janeiro, eu largo minha candidatura. Não, ele deixou tudo em aberto. O que pode ser tudo para um lado. Pode ser a prisão domiciliar, pode ser apenas a anistia ampla e restrita, pode ser que naquela ocasião ele pensou em alguma coisa e agora está vendo os nomes dele crescendo na pesquisa e isso já mude automaticamente a percepção dele. Então, na minha visão, o que eu tenho, e de novo, aqui é um exercício de tentar prever os bastidores, teria a ver com a tal anistia ampla e restrita, e não apenas a prisão domiciliar. Mas isso é uma opinião meramente pessoal. Então, como temos que trabalhar em cima de conjecturas, a resposta para a sua pergunta, na minha opinião, é sim, está tudo em aberto, tudo pode ser revertido. A gente está vendo o Ciro Nogueira agora se aproximando do PT, quando ele foi ministro ali do governo Bolsonaro. Essa aproximação nos diz que está tudo em aberto, absolutamente tudo em aberto. Então, eu não cravo nada. Podemos ter uma tendência que nos leva a crer de uma determinada pré-candidatura que se torne candidatura. Mas cravar absolutamente, não. E na política nada surpreende. Para mim, até quando é final de março, começo de abril ali que precisam dar a certeza, na minha opinião, até lá teremos um cenário que pode ser alterado a qualquer momento. Pois é, e daqui a pouco a gente vai trazer bastidores da política, bastidores das eleições, as articulações dos líderes partidários, das siglas e, naturalmente,
Bolsonaro é um ativo, né? Mota, é um ativo que certamente vai ser utilizado, ainda que ele esteja detido em domiciliar ou em regime fechado. O PL, principalmente, os integrantes da família Bolsonaro, as muitas lideranças espalhadas pelos estados, as lideranças conservadoras de direita, vão se apoiar na figura de Jair Bolsonaro. O fato de ele não poder gravar uma peça, se manifestar, visitar os locais, né, estar nos palanques, isso faz diferença. Mas ter a autorização para utilizar o nome Bolsonaro, isso também vai ter um peso, né, Mota? Não há dúvida nenhuma. E eu enxergo esse fenômeno, o fenômeno Jair Bolsonaro, Caniato, um fenômeno que eu testemunhei desde os primeiros momentos nas ruas. Eu enxergo isso como expressão de uma expectativa de boa parte do Brasil, dos brasileiros, de que as coisas mudem por aqui. É uma expectativa de que no Brasil o bandido comece a se dar mal e o cidadão de bem possa voltar a ter tranquilidade. Uma expectativa de que o Estado respeite o dinheiro do trabalhador, do pagador de impostos, e a gente não fique tendo que comentar todos os dias aqui os recordes dos déficits das estatais, ou a quebra do recorde de gastos com passagens de diárias, esse tipo de coisa. Então, o fenômeno Bolsonaro simboliza várias dessas expectativas mais importantes para o eleitor brasileiro. Eu acho que Jair Bolsonaro deu ao cidadão brasileiro, ao eleitor, pela primeira vez a sensação de que ele não estava sendo ignorado. Quando Jair Bolsonaro viajava e ficava em instalações militares, ao invés de ficar em hotéis de luxo, a mensagem era muito clara. A mensagem era: eu não sou melhor do que vocês. Eu sou igual a vocês. Uma mensagem que o povo brasileiro deixou de escutar. O que a gente passou a ouvir todo dia é o deboche de pessoas que fazem o que elas querem com o nosso dinheiro. E aí a gente fica comentando aqui o escândalo de dezenas de bilhões do INSS, depois mais dezenas de bilhões do Banco Master, depois mais emendas de... E a gente perde a noção já do que está acontecendo no Brasil. E aí, Caniato, para responder a sua pergunta, né, a pergunta que a gente tem que fazer é: o que acontece com essa expectativa? O que aconteceu com esse desejo de dezenas de milhões de brasileiros de que as coisas mudassem? Será que esse desejo sumiu, desapareceu? Ou esse desejo vai encontrar outras formas de ser expresso, outros caminhos? E eu percebo isso, Caniato, porque não basta o político dizer que é aliado de Jair Bolsonaro. Não basta o político usar a imagem de Jair Bolsonaro. O eleitor está de olho. O eleitor quer saber se o político compartilha dessas ideias, se o político compartilha dessa expectativa do eleitor. Então, eu acho que muita gente vai ter surpresa ruim na próxima eleição, porque continua achando que basta ter tirado uma fotografia com Jair Bolsonaro ou falar no nome de Jair Bolsonaro, e o eleitor vai esquecer tudo que o político fez ou não fez. É importante a gente lembrar isso. Quantos políticos pegaram carona no nome, na imagem de Jair Bolsonaro, e o que eles fizeram com isso no Congresso, na Câmara, no Senado? Nada. A gente vê todo dia político que se diz de direita, que pegou carona no nome de Jair Bolsonaro, aprovando pautas de esquerda, votando a favor de projetos absurdos, populistas, que são frontalmente contrários a essa expectativa do cidadão brasileiro de ser menos explorado, de ter uma vida mais segura. É isso que as pessoas querem.